Bom, pessoal, nossa aula será hoje sobre coordenadas polares, né? Mas antes de falar sobre coordenadas polares, o que a gente vai verificar agora no primeiro momento será aquilo que a gente já conhece, né? Aquilo que nós já conhecemos. Então, sobre as coordenadas cartesianas. Então, as coordenadas cartesianas, elas são formadas por valores, né, de x e y. Esses valores de x e y correspondem aos eixos x, a abscissa, y, a ordenada. Tá? Esse ponto ele é localizado em relação aos valores de cada eixo. Então, e é claro, a distância desse ponto aí sempre será com sinal. Né? Por quê? Porque imagina que se a gente tivesse aqui, nós temos aqui esse ponto P no primeiro quadrante, onde as coordenadas são positivas. Já no terceiro quadrante, né, nós temos aí coordenadas negativas e assim por diante. Ok? Bom, diante disso, né, o que a gente pode falar sobre a questão das coordenadas polares? Nas coordenadas polares, a gente não precisa mais dos eixos x e y. Né? Nas coordenadas polares, o que é necessário é apenas o semi-eixo OA. Tá? Esse semi-eixo OA já nos dá condição para localizar esse ponto P utilizando as coordenadas polares que são formadas, que é formada, né, pelo raio, tá, e pelo ângulo θ. Tá? Então, tratando aqui, ó, nós temos aqui nesse semi-eixo os elementos, né, das coordenadas polares envolve o semi-eixo OA. Nós temos aqui a origem, que no caso é o O, ou também chamado de polo do semi-eixo, ok? E, como eu já disse, né, a coordenada do ponto P, ela é formada, né, pelo raio e pelo ângulo. Bom, aqui nós temos o sinal do ângulo θ, no caso, né, ele pode ser positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário, ok? E o raio, pessoal, se eu tiver um ângulo θ no sentido anti-horário e o raio tiver, né, sobre ele aqui, ó, nós temos o valor positivo. Se a gente tiver o ângulo θ nesse modelo aqui e tivesse, por exemplo, o raio negativo, então ele teria esse sentido aqui, ok? Pensando nisso, o que nós vamos fazer agora será resolver um exemplo, tá? Esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho um ponto, esse ponto, ele tem aqui coordenadas, é uma coordenada polar, né? Então, nós temos -2, tá? E nós temos aqui π sobre 4, tá? Então, π sobre 4. Como que nós fazemos aí para encontrar, né, localizar esse ponto P? Onde nós temos aqui o valor aqui, -2, né, e π sobre 4. Lembrando que -2 é o raio, né, e π sobre 4 é o ângulo θ. Então, o que nós vamos fazer agora é escrever, né, fazer aqui colocar aqui o semi-eixo, né? Então, aqui nós temos a origem e o ponto A, ok? Então, percebam o seguinte, ó, nós temos aqui o ângulo é π sobre 4. Bom, π sobre 4, pessoal, né, que ângulo que é esse? Π, que eu me lembro, é 180. 180 dividido por 4, 45. Então, aí terá um ângulo de 45 graus, aproximadamente. Né? Aproximadamente não, 45 graus, né? O que será aproximado aqui vai ser o meu ângulo aqui que eu estou colocando, que na verdade eu não estou medindo ele aqui, né? Utilizando
o ângulo exato aqui. Então, olha só, veja bem. Então, aqui eu tracei o semi-eixo, né? E agora eu coloquei aqui, né? Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Esse ângulo θ corresponde a π sobre 4. Eu sei que ele tem esse sentido, por quê? Porque ele é positivo. Se ele fosse negativo, ele seria aqui embaixo. Tá? Então, aqui, sentido anti-horário, né? Então, agora nós vamos pensar no raio. Aonde será que está esse ponto aqui, P? O raio é menos 2. E menos 2, pessoal, nós teremos aqui que andar menos 2, não aqui para cima, mas para baixo, no sentido contrário ao ângulo. Então, nós vamos ter que andar 2 unidades. Vamos colocar assim. Então, aqui está o ponto P. Então, aqui, menos 2. Então, aqui o raio igual a menos 2. Ok? Então, tá aí. Esse é o ponto P. Vamos supor, então, né, que eu tivesse aqui o ponto P'. Eu vou colocar aqui, ó, o ponto P' sendo 2, tá? E π sobre 4. Só para vocês verem o que vai acontecer. Bom, o ângulo continua o mesmo, π sobre 4. No entanto, o raio é positivo, tá vendo? Então, o que acontece? O raio positivo, ele vai ser nesse sentido aqui agora, no mesmo sentido do ângulo θ, da maneira como eu mostrei para vocês aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos andar 2 unidades nesse sentido aqui. Aqui está o ponto P'. Ok? Então, tá aí. Localizamos, né? O ponto P, menos 2, o raio igual a menos 2 e o ângulo π sobre 4. Tá? E o ponto P', raio 2 e o ângulo π sobre 4. Ok? Bom, pessoal, agora pensando como que nós podemos fazer, né, a converter de coordenada polar para coordenada cartesiana e vice-versa, né? Então, o que nós queremos aqui agora é sair da coordenada polar e ir para a coordenada cartesiana. Da polar para cartesiana. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar assim. Então, nós temos aqui coordenada polar, coordenada cartesiana. Então, pensando num ponto no plano cartesiano, estamos aqui, vamos colocar aqui esse ponto, que está o plano cartesiano. Eixo X e eixo Y, aqui a origem. E aqui nós temos aí um ponto P. Vamos colocar aqui. Que é formado pelo ponto X, pela abscissa e ordenada. Então, nós temos aqui um ponto P, onde está no primeiro quadrante, no caso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pensar no seguinte. Para fazer essa conversão de coordenada polar para cartesiana, a primeira coisa que eu preciso, né, é
pensar aqui, eu tenho um ponto P, tem origem, eu vou traçar aqui, vou utilizar a régua para ficar bonitinho. Ok? E aqui, nesse ponto, eu traçando essa diagonal, nós conseguimos definir aqui um ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de ângulo θ. E aqui, do ponto 0 até o ponto P, eu vou chamar de raio. Eu vou chamar aqui também esse x igual a A, porque daí eu tenho, ó, esse eixo como semi-eixo, né? Como semi-eixo de uma coordenada polar, né? E o que a gente pode pensar aqui? Aqui, pessoal, eu tenho um ângulo de 90 graus. E eu acabei tendo aqui o quê? Um triângulo. Então, pensando nisso, né, o que a gente pode relembrar aí, algumas relações trigonométricas, né? Então, vou colocar aqui, relações trigonométricas. Essas relações trigonométricas, né, a gente pode pensar o quê? Bom, seno, cosseno e tangente. O seno do ângulo θ, quem que é, pessoal? Não é cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa? Aqui nós temos, ó, esse lado aqui, em relação ao ângulo θ, nós temos y, né? Então, esse, no caso, em relação a θ, esse é o cateto oposto. Então, vai ficar y sobre... Quem que é a hipotenusa? É o R. Tá aí. Então, a primeira relação. Pensando em cosseno. Cosseno do ângulo θ. Cosseno de θ, pessoal, é cateto adjacente. Ou seja, é aquele lado que forma o próprio ângulo θ. Eu vou chamar de x. Então, é x. E eu sei que cosseno de θ, cosseno de um ângulo, cosseno de x, é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é x sobre a hipotenusa, e no caso ali, a hipotenusa é R. Tá? E a tangente, quem que é a tangente de θ? Tangente de θ é a tal da coca, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser y sobre x. Dessas relações aqui, pessoal, nós podemos pensar em outras aqui, ó. Tá? E quais são? Ó. Vou colocar aqui. Então, nós temos aqui. Se a gente isolar, né? Se nós isolarmos aqui, vamos começar pelo x. O x, o R passo para lá multiplicando o cosseno de θ. Então, x, quem que é x? X é igual a R, que multiplica cosseno de θ. Estão vendo? Tá aí. Quem que é o y? Isolando o y, o R passa multiplicando o seno, fica R seno de θ. E quem, no caso, a tangente aqui no caso, qual é a outra relação que nós podemos pensar? É R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, essa, né, aqui, o que nós temos aqui, que R ao quadrado, é a soma dos lados ao quadrado. Beleza? Teorema de Pitágoras aí. Ok. Pensando nisso, né, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui para resolver. Então, o exemplo que nós vamos pegar aqui, o ponto P. Vamos pegar um ponto P. Esse ponto P tem coordenada polar 4, raio 4, e ângulo θ igual a
π sobre 3. E eu quero transformar essa coordenada polar em uma coordenada cartesiana. Então, para isso, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem que é o R. O R é 4. Quem que é o ângulo θ? O ângulo θ é π sobre 3. Ok? E agora? Agora nós vamos pensar na relaçãozinha aí que nós vimos, né? Então, qual foi a relação que nós vimos aí? Bom, o que eu estou querendo encontrar é quem será o meu ponto, né, P, XY. Né, XY. Né? Quem será a minha coordenada cartesiana? Então, eu sei que, olhando aqui, ó, nós temos o x é quem? É R vezes cosseno de θ. Opa! Então, dá para a gente aplicar isso aqui, né? Então, x é igual a R vezes cosseno de θ. Então, quem que é o R? O R, pessoal, é 4. Quem que é o cosseno? Quem que é θ? Θ é π sobre 3. Então, x é igual. Cosseno de π sobre 3 é quanto, pessoal? Π sobre 3 não é 60? Cosseno de 60 é quanto? Quem lembra aí? Não é meio? Meio vezes 4, no caso é 2. Então, está aqui o valor de x. Agora eu vou encontrar y. Qual que é a relaçãozinha aqui que nós temos, né, para y? A relação que nós vimos aqui é essa. Y igual a R seno de θ. Então, vamos procurar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Y igual a R seno de θ. Então, y igual, o R é 4, o seno do ângulo, o ângulo aqui é π sobre 3. Né? E resolvendo isso, quem é o seno de π sobre 3? Né? Quem lembra aí? Não é a raiz de 3 sobre 2? Então, fica como o resultado? Y igual a, simplificando, 2 raiz de 3. Tá aí. Então, podemos dizer que a coordenada polar 4, de raio 4 e ângulo θ igual a π sobre 3 é uma coordenada cartesiana 2 para x e 2 raiz de 3 para y. Ok, pessoal? Agora vamos pensar no outro modelo aqui. Vamos pensar o seguinte. Vamos fazer o inverso agora. Né? Eu falei das coordenadas, da coordenada polar para cartesiana. Vamos fazer da cartesiana para coordenada polar. Como que nós fazemos isso? O caminho contrário aí, oposto. Então vamos fazer assim, ó. Eu tenho o ponto P agora. Eu vou usar o mesmo ponto, tá? Então, ponto 2, 2 raiz de 3. Eu vou usar o mesmo ponto só para você ver como que nós vamos utilizar aí, como que nós vamos fazer. Aqui, gente, eu tenho o valor de x e de y. Onde que eu posso aplicar x e y aqui nessa relação? Ó, aqui eu tenho, né? Eu consigo encontrar R aqui, né? Então, pegando aqui, ó, essa relação aqui, nós temos R ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, podemos pensar assim que R é igual a mais ou menos raiz quadrada
né? Vamos pegar, já substituir os valores, 2 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo isso, pessoal, né? 2 ao quadrado é 4, 2 raiz de 3 ao quadrado é quanto? É 12, né? 4 mais 12, 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Aqui fica mais ou menos 4. Encontramos o R, mas ainda a gente precisa definir se é positivo ou se é negativo. Bom, pensando assim que como que se diz? Aonde que eu tenho agora, qual é a relação que eu posso utilizar para encontrar um ângulo utilizando x e y? Não é a relação, ó, da tangente de θ? Então, a tangente de θ aqui, pessoal, ó, nós temos tangente de θ, né? É igual a x, y sobre x. Substituindo esses valores aqui, nós temos tangente é igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, nós temos a tangente de θ é igual a raiz de 3, né? E a tangente da raiz de 3 é quanto, pessoal? Não é... Pode ser tanto π sobre 3, como 4π, né, sobre 3. Mas observando aqui, se o ponto está no primeiro quadrante, só pode ser então, né, π sobre 3. Se é π sobre 3, pessoal, quem vai determinar o sinal, tá, do raio vai ser o ângulo. Então, o ângulo, se ele é positivo aqui, tá, se o sentido ele está no primeiro quadrante, logo, então, o raio será positivo também. Então, aí eu consigo, ó, encontrei aqui a coordenada, né? Então, ponto, né, P, com as coordenadas polar, a coordenada polar é quanto? É 4 e raiz de 3. Beleza? Pensando, tá, gente? Pensando aqui nessa figura aqui, tá? Então, pensando nessa figura.